Faz favor. É de perguntar ao outro deputado se ele gostou dessa fusão. Caro Presidente e restantes membros da mesa da Assembleia Municipal, caras e caros deputados municipais, cara Presidente e caros vereadores da Câmara Municipal de Odivelas, caras e caros ilustres convidados, meus senhores e minhas senhoras, em especial aos jovens odivelenses. Wer sich nicht bewegt, verlebt nicht die Ketten, die ihn festhalten. Esta frase em alemão significa: quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem. Estas palavras foram proferidas pela filósofa mulher marxista do princípio do século XX, Rosa Luxemburgo, numa alusão antirreacionária. É hoje, quase 100 anos depois, tão atual. Quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem. Nas comemorações anuais do 25 de Abril, desde há 38 anos para cá, declamam-se discursos alusivos à Revolução iniciada por militares e à qual se juntaram os populares, de forma a enaltecer o feito que foi feito, preservando embalsamadamente a saudade desse tempo com o desejo que permanece inalterado até hoje. Mas não é esta a comemoração que Abril merece. A evocação do 25 de Abril é o momento exato para se debater o regime democrático e para o defender. Não somente para recordar momentos de vitória, mas refletir o que queremos e iniciar a mudança reformista do que está podre em democracia. Durante 38 anos deixámos que os partidos se apropriassem de símbolos que são de todos. Estes dois escravos que hoje aqui uso, é um bom exemplo disso. Eles não são marca registada ou propriedade intelectual deste ou daquele partido. O moralismo ideológico quase sobranceiro cega-nos e faz-nos esquecer o óbvio. Os dois escravos que aqui uso e a sua revolução foi feita para todos os portugueses, não apenas para alguns. Aqueles que aclamam que a gente é de Abril são os mesmos que dizem que Abril é da gente. Se a liberdade tivesse dono, então não seria uma democracia, mas sim uma ditadura. No 25 de Abril, não foi a democracia, mas a libertação de um regime ditatorial assumidamente fascista que foi alcançado. A democracia foi conquistada 1 ano e meio depois, no 25 de novembro de 1975, no final do período revolucionário, no qual Portugal estava na iminência de uma guerra civil. Depois de um período de disputa pelo poder político-militar, que abrange todo o verão de 75, as forças democráticas PS, PSD e CDS na ala partidária, os moderados do movimento das Forças Armadas, liderado pelo Grupo dos Nove, e a Igreja Católica, que lutavam por uma democracia do tipo europeu. E do outro lado, as forças pró-comunistas, Partido Comunista Português, a extrema-esquerda e a esquerda militar, que procuravam impor ao país um regime autoritário próximo dos países comunistas. Daí não fazer muito sentido celebrar-se Abril de 74 só por si, sem lembrar o Novembro de 75. Se num se conquistou a liberdade, no outro garantiu-se a concretização dessa liberdade, como a oportunidade de estarmos hoje aqui sem os freios de uma imposição ideológica. Esta é a razão dos dois escravos que hoje usa a minha lapela. Um pela liberdade do 25 de Abril, o outro pela democracia do 25 de Novembro. A história é feita pelos vencedores e hoje aqueles que se arrogam donos de Abril querem esconder a verdade de Novembro. Não esqueceremos. Portugal será livre, enquanto o povo quiser, de ditaduras fascistas e marxistas, leninistas, trotskistas, maoístas e afins. Caras e caros deputados municipais, membros do Executivo Municipal, caras e caros ilustres convidados, meus senhores e minhas senhoras odivelenses. O que nós jovens queremos não é piedade, é verdade. Sobre a democracia é suposto que o poder político defenda o interesse público e que este, em última análise, se sobrepõe sobre os interesses individuais ou do grupo. Quando o poder político é fraco e visto como pouco sério e pouco credível, a lógica funciona ao contrário. O interesse minoritário derrota o interesse público. O patamar seguinte é quando esses interesses individuais começam a invadir os próprios partidos, muitas vezes hipocritamente embrulhados em sugestivas imagens de renovação,
tal como as regras do marketing mediaticamente correto aconselham. Isto para também não enfatizar com particular detalhe a crescente presença de seitas secretas dentro e fora dos partidos, que a história nos ensina que sempre ganham força quando os regimes dão sinais de fragilidade e de falta de autoridade. Foi, aliás, assim que a monarquia sucumbiu e que a Primeira República se autodestruiu. Poderemos considerar que vivemos em democracia real quando a comunicação social utiliza de forma deturpada o conceito de liberdade de imprensa para manipular a informação, dirigir campanhas políticas contra pessoas e tentar obter, dessa forma, incrementos nas vendas e, se possível, nos lucros, numa lógica do vale tudo? Poderemos considerar que vivemos numa democracia real quando, não poucas vezes, o valor da tolerância é abastardado, abrindo as portas a que, muitas circunstâncias, os direitos das minorias se sobreponham aos da maioria? Em que, por vezes, parece que o direito do gatuno vale mais do que o do polícia, que o do difamador vale mais que o difamado, que o do trabalhador que não cumpre vale mais do que o desempregado que quer trabalhar, que o do usufrutuário do subsídio público vale mais do que o do contribuinte que lhe paga, ou que dentro da sala de aula o aluno pode ser senhor de tratar o professor como muito bem lhe apetece. Poderemos também considerar que vivemos numa democracia real, quando nos endividamos de forma irresponsável e abraçamos crises políticas que nos colocam de joelhos perante o mundo, agravando as injustiças sociais e infringindo uma pesada angústia e pesado sofrimento a muitos portugueses? Pior que isto é hipotecarem-se as novas e futuras gerações, deixando-as à beira da insustentabilidade. É isto que se entende por democracia? É isto que se entende como liberdade? Será isto abril? Abril e novembro encontram-se por cumprir na sua plenitude. Há uma necessidade desesperante hoje de reformas estruturais e de uma renovação política, porque há quem se arrogue de abril, mas se tenha esquecido o que é. A juventude hoje não é a juventude de 74. Não queiram impor às novas gerações de hoje os paradigmas antigos e ultrapassados. O 25 de abril cumpriu a sua função. Nós é que não percebemos que a democracia tem de ser permanentemente acompanhada e renovada sob pena de se degradar. Caras e caros deputados municipais, membros do Executivo Municipal, caras e caros ilustres convidados, meus senhores e minhas senhoras odivelenses. Citei no início a frase de Rosa Luxemburgo: quem não se movimenta, não sente as correntes que o prendem. Uma certa esquerda sempre foi entrave às mudanças, sempre foi um obstáculo às revisões constitucionais. Maior exemplo de reacionismo não há. É uma esquerda que estagnou e que, à luz de uma das suas maiores ideólogas, não se movimenta, por isso não sente as correntes que a prendem. Urge uma revisão constitucional que garanta o primado da eficiência e da sustentabilidade do Estado nas prestações sociais, que se adotem princípios da universalidade e da liberdade de escolha para todos os portugueses, derrubando os entraves ideológicos já ultrapassados que perseguem o investimento privado e a propriedade. Urge uma revisão constitucional que assegure o princípio da solidariedade intergeracional, o princípio da eficiência e da equidade fiscal, o princípio da responsabilização do exercício da atividade política. Urge uma revisão constitucional que reforme a organização política do nosso país, que permita a aproximação de eleitores e eleitos, como, por exemplo, através da conjugação de círculos uninominais e o sistema plurinominal na eleição para a Assembleia da República. A reforma da administração local que se aproxima é a concretização da luta contra as correntes do imobilismo. O municipalismo democrático que hoje conhecemos, de facto, é fruto de abril. Mas hoje atravessa problemas estruturais, tanto a nível territorial, pelas evidentes assimetrias territoriais, seja no litoral, seja no interior, na gestão financeira, como na representatividade política. Urge mudar algumas regras, adaptando-as a um novo tempo, diferente nas circunstâncias políticas e sociais e mais exigente na eficácia e na eficiência da aplicação dos recursos públicos. Não reformar agora significaria perder uma oportunidade histórica para transformar o poder local em Portugal. Tem havido uma política de incitar medo nas populações, com ameaças de que o poder será mais afastado e com menos recursos. Esta demagogia advém do medo da mudança, as tais amarras que prendem quem quer o poder pelo poder, porque não se querem movimentar. Quem incute medo, sabendo que é necessária esta reforma, é porque tem ainda mais medo. E se tem assim tanto medo, é porque lhe falta uma característica essencial para fazer política. Já Platão defendia:
a coragem. Urge reformar o municipalismo para o reforçar, aproximar as populações dos eleitos, ter um território administrativamente equilibrado e uma gestão eficiente através da partilha de recursos. A isto sim se chama um municipalismo reforçado e sustentável. Caras e caros deputados municipais, membros do Executivo Municipal, caras e caros ilustres convidados, meus senhores e minhas senhoras odivelenses, deixo uma reflexão final. Se Odivelas é uma terra de abril, mas se abril foi feito na rua, porque continuamos fechados em 4 paredes. Depois de 38 anos, está na hora de sair à rua e fazer abril e novembro acontecerem. Pela liberdade de abril, pela democracia de novembro, pelo povo português, pelas novas e futuras gerações, viva sempre e acima de tudo Portugal. Muito obrigado, deputado Paulo Pinheiro.